Oi, hoje é dia de Book Haul, edição setembro de 2020. Na verdade, a segunda parte dos livros que estão chegando mais recentemente aqui para o canal. Bom pessoal, para quem acompanha o canal já sabe que há uma certa tradição aqui nas segundas-feiras, ou seja, fazer o desempacotamento de algumas das caixas que estão paradas ali na estante. O motivo de eu deixar claro caixas paradas e fechadas na estante é porque esse quadro é fixo, sempre às segundas-feiras, às 9 da noite, eu faço o desempacotamento de algumas das compras que eu fiz ou recentemente ou já está parado um tempinho ali na estante. Claro, para manter esse quadro, né, em toda segunda-feira abrir uma nova caixa, eu compro algumas caixas a mais na Amazon, aproveito muito as promoções que aparecem por lá e, portanto, eu deixo um certo estoque e de vez em quando eu pesco uma das caixas fechadas para fazer esse tipo de vídeo. Portanto, se você gosta disso, pode assinar o canal e também clicar no sininho para ser notificado que em todas as segundas-feiras você vai encontrar um desempacotamento e principalmente uma dica de leitura. Enfim, eu pesquei essa caixa porque ela estava amassada aqui do lado e talvez possa prejudicar o que está aqui dentro. Pelo peso da caixa, dá para até considerar que só tem um livro aqui, mas eu não sei mais literalmente qual é. Claro, eu podia ver aqui a data da nota fiscal e procurar lá na minha conta e descobrir exatamente do que se trata, mas eu não fiz isso porque eu gosto de caixa mistério. Aliás, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Enfim, vamos abrir esta caixinha, que como eu disse, não está lá muito pesada. Enfim, deixa eu puxar primeiro aqui a nota fiscal, tirar ela do caminho. Eu gosto de guardar a nota fiscal, vocês também fazem essa maluquice? Não sei, né? Um controle, mas não precisa, né? Tá tudo lá no site mesmo da Amazon, né? Site organizado, que gosta de entregar em dia as comprinhas que a gente faz. Ué, é justamente nessa parte amassada aqui, ó, já ficou meio vincada. Realmente já estava passado da hora de abrir esta caixa aqui. Mas enfim, vamos descobrir o que temos aqui dentro. Vamos ver, tirando, claro, muito papel e papel no começo. Acabo descobrindo que só tem um livro por aqui. Tirado o papel de proteção, temos esse livro que rapidamente eu já vou esconder para vocês, mas ele está aqui, um livro bem pesado. Olha só, eu pensava que era até capa dura, mas ele não é uma capa dura, mas trata-se de um belo de um tijolo. Pois é. É uma história grande? Não, é uma história de... é um livro de coletânea. Contos do Caio Fernando Abreu. Sim, um grande escritor brasileiro que durante muito tempo eu de propósito não fui atrás das suas histórias. Não sei se vocês sabem, né? Mas no começo do Facebook era super tradicional, hoje em dia já parou isso. O que acontecia? Se colocava muitas frases, né? Aquelas frases impactantes, de efeito, com um bom pensamento, né? E sempre eram atribuídas a Caio Fernando Abreu. Na verdade, virou uma certa brincadeira e muitas das frases colocadas não eram dele, mas ficou esse meio estigma, né? Frases bonitas, impactantes, Caio Fernando Abreu, sempre lá postado no Facebook. E por causa disso, eu meio que fiquei um pouco distante desse autor, meio que de propósito, porque eu estava literalmente de saco cheio de tanto ouvir aquelas referências a Caio Fernando Abreu, e muito possível não eram dele aquelas frases. Enfim, fugi da literatura dele. Mas eu conheci sim um pouco do que ele escreveu, porque eu já li uma coletânea de contos dele, que é Morangos Mofados, dizem um dos melhores livros que ele publicou. E eu gostei realmente bastante, faz parte lá do projeto Contos do Meio-Dia, onde eu faço resenhas individuais de cada uma das pequenas histórias contidas dentro de uma coletânea. Não gosto de fazer uma análise geral de um livro e falar que tal conto é bonito, outro é mais ou menos, e fica nisso a avaliação geral de um livro inteiro. Gosto de colocar resenhas individuais para cada uma das pequenas histórias. Bom, temos aqui então toda a coletânea dos contos do escritor brasileiro. Temos aqui, se não me falha a memória, todos os livros que ele publicou aqui dentro. Por isso que se chama Caio Fernando Abreu Contos Completos. Ou seja, às vezes até acontece, né, de não estar todos os livros de um autor porque todos não estão amarrados na mesma editora. Mas no caso aqui, como a editora é a Companhia das Letras, me parece que tudo que ele fez está na posse de direito de publicação com a Companhia das Letras. Ou seja, eu acho que realmente está tudo o que ele escreveu por aqui, o que é muito bom. Ou seja, está incluído aqui Morangos Mofados, que eu já li e gostei bastante, como eu já comentei para vocês.
Eu estou muito curioso pelo restante da literatura do escritor, porque eu gosto do estilo narrativo dele, que no meu entender não é aquele fixo. Uma das coisas que a gente vai descobrindo bastante nessa minha ideia do Contos do Meio-Dia, justamente o projeto, que é você conhecer novos autores. E às vezes quando você conhece um novo escritor justamente através dos seus contos, você percebe que ele tem uma tendência a escrever sempre igual. Ele faz um conto de uma certa maneira, e depois você lê mais dois, três e percebe que ele não consegue fugir à regra. Mas Caio Fernando Abreu, ele tem uma variação narrativa muito interessante. Isso que eu gosto dele. A cada novo conto, ele arranja um jeitinho diferente de contar aquela história que tematicamente é sempre igual. Ele gosta de falar sobre a incomunicabilidade, como as pessoas não conseguem se envolver de uma maneira emocional e até cerebral. As pessoas não dizem o que são de fato, elas mesmo que se escondem. São várias coisas que não batem no relacionamento das pessoas. Claro, uma questão também super importante, o escritor tinha o seu lado pessoal também muito aflorado na sua literatura, um homossexual assumido naquela época, não me lembro, eu nunca li uma biografia do autor, não sei se ele realmente deixava isso explícito para a sua própria vida, mas na literatura você, claro, consegue encontrar isso facilmente. Isso também é algo que valoriza as histórias de relacionamento entre as pessoas, pessoas que veem esse tipo de, vamos colocar, comportamento, né? Os textos são lá de 1970, então a sociedade era um pouco mais fechada, não entendia isso direito, mais careta, muito contrário do que acontece hoje em dia. Pena, né, que Caio Fernando Abreu faleceu muito jovem. O que seria Caio Abreu no mundo de hoje, com todas essas questões envolvendo a sexualidade? Como seria o pensamento dele? Acho que é uma das coisas piores que a gente perdeu com a morte dele, né? O seu pensamento. O que seria ele? Como ele faria suas histórias nesse mundo que a gente vive? É muito curioso, aliás, não é curioso, é trágico pensar que a gente não tem a visão dele sobre esse mundo atual. Uma das coisas que a gente perdeu com certeza com seu falecimento. Mas em todo caso, pelo menos lá na época que ele viveu, temos sim a sua visão de mundo, por ele ser uma pessoa diferente dos demais. Que, como eu disse, está muito impregnada também na sua obra, mas isso não afeta de maneira nenhuma justamente o seu gosto por narrar algo interessante, que cala muito aos seres humanos, que é essa vontade de viver. Com certeza a literatura dele tem isso, e eu vou gostar de ver muito mais esses outros contos que eu não conheço aqui. Não sei quantos textos temos incluídos aqui nesse calhamaço. Deixa eu ver se temos um sumário eficiente que está dividido quantos livros temos por aqui. Estou bastante curioso desse tijolinho aqui enorme. Assim, para quem não conhece a face do escritor, está aqui, ó. Um jovem. O olhar dele é jovem aqui, bacana. O Fernando Abreu é muito bom. Bom, e aqui na orelha do livro temos publicados entre as décadas de 1970 e 1990, os contos de Caio Fernando Abreu são um retrato de uma geração. É basicamente o que eu falei, né? Bom, tá aqui mais para baixo, ó. O volume abarca 6 títulos: Inventário do Irremediável, 1970, O Ovo Apunhalado, 75, Pedras de Calcutá, 77, Morangos Mofados, de 82, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, de 88 e, por fim, Ovelhas Negras, de 95, além de 10 contos avulsos, sendo 3 deles inéditos em livros. Oba, melhor ainda, ou seja, é a completude de tudo que ele escreveu mesmo. Agora deixa eu dar uma olhada aqui. Ah não, eu pensei que ia ter uma coisa que eu não gosto muito. Às vezes umas certas coletâneas eles fazem uma divisão temática. Eu não gosto disso, eu gosto quando está em ordem de publicação cada um dos livros separados, não tem nenhuma reorganização do que foi o pensamento do autor, né? Porque quando um autor escreve um livro, principalmente de contos, ele coloca a ordem que ele quer dessas pequenas histórias. Às vezes ele cria um efeito narrativo através da concatenação da história aqui ou acolá. E às vezes alguns organizadores destroem isso quando fazem uma divisão temática. E aliás isso prejudica muito a leitura, porque se o livro, se a história está dentro de uma temática, você já sabe o que você vai encontrar, ou seja, você começa a tornar as histórias
muito parecidas às outras, que, como eu disse ali antes, Caio Fernando Abreu justamente faz o contrário disso. Ele sempre é original, e eu espero que ele continue original também nos outros livros, e não seja apenas uma característica de Morangos Mofados. Vou adorar sim, com certeza, ler Caio Fernando Abreu, e me arrependo lá nos tempos do começo do Facebook de ter renegado ele. Com certeza me arrependi. Bom, e antes de fechar o vídeo, deixa eu voltar, né, ao assunto que eu deixei aberto, né, sobre as caixas mistério. Aqui temos uma legítima, porque a gente tem que levar em consideração que a caixa de hoje eu transformei a caixa mistério porque eu não fui atrás do que estava lá dentro. Mas o que é a caixa mistério que eu gosto também? Essa daqui, a tag Inéditos, ou como gosto de chamar, a caixinha laranja. Eu também assino a caixa azul, que é a tag Curadoria. Ambas as caixas são da empresa Tag Experiências Literárias, que faz justamente isso. Vende caixas mistério. Como eu disse, assino as duas. Semana passada, aqui na segunda-feira também, nessa sessão de desempacotamentos, eu abri a caixa de setembro. No caso, essa caixa aqui não é deste ano, inclusive, é do ano passado. Ela está aqui por algum motivo que daqui a pouco vocês vão descobrir em vídeo futuro. Mas basicamente é a mesma coisa. Na lateral sempre tem a cor laranja, e aqui tem algumas informações que não dizem o que tem dentro, ou seja, uma caixa mistério é aquela que você compra sem saber qual livro que você está recebendo, literalmente comprando. Claro, tem algumas coisas a mais, como um estojo para condicionar a obra, também uma revista informativa, um marcador de página e principalmente também um mimo, que às vezes faz referência ao livro da vez ou então faz referência à literatura em geral. Ou seja, é uma boa diversão comprar uma caixa mistério. Vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo um link para você ir direto para a empresa e você conhecer mais. Aliás, se você topar o desafio e quiser descobrir o que tem na próxima caixa, por exemplo, de outubro aqui de 2020, faça uso do meu link porque você vai ganhar alguma espécie de desconto. Não sei dizer exatamente qual que é porque não sei o que está valendo. Não faço ideia quando você está vendo esse vídeo, se hoje, na data de publicação ou daqui a alguns meses. Enfim, é uma diversão bastante curiosa, eu gosto bastante, por isso, como eu disse, assino as duas caixas com muita diversão e prazer também. Vou deixar o link aqui em cima para você conferir o que teve na caixa da semana passada, a caixa essa aqui, Inéditos. Bom, na descrição do vídeo também tem um link direto para a Amazon para poder adquirir este livrão do Caio Fernando Abreu. Naquele esquema, né? Se você utiliza o link na hora da compra, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e é uma maneira de ajudar o canal, com certeza. Não só o meu canal, mas todos os canais de booktubers aqui no YouTube. Bom, agora só falta combinar com vocês que na próxima segunda-feira, também às 9 da noite, teremos o desempacotamento de alguma coisa. Na verdade, espero que seja da caixa azul Tag Inéditos, edição de outubro de 2020. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos de book haul que já aconteceram aqui nesse ano de 2020. E